Seja bem-vindo ao novo vídeo dos Pequenos Doutores. Este vídeo abordará o tópico imunidade de rebanho, mas eu gostaria de explicar um pouco sobre o que realmente é imunidade, como se tornar imune e que tipo de rebanho nós estamos falando. Agora, iremos iniciar com imunidade. O que significa estar imune? Ser imune a uma doença infecciosa significa que este patógeno não mais causará algum dano a você. Nós, os humanos ou os super-heróis do sistema imune, incluindo as diferentes células que estão, por exemplo, na membrana mucosa e no sangue, não podemos desenvolver imunidade contra todos os agressores, mas contra alguns ela funciona. Nosso sistema imune aprende no curso de uma infecção inicial a um novo patógeno e desenvolve estratégias e artifícios para lidar com este patógeno. Quando nós passamos por um processo de doença infecciosa e nos recuperamos, nosso sistema imune acaba conhecendo o patógeno tão bem que os super-heróis do sistema imune utilizam seus melhores truques de defesa e os adaptam a cada patógeno. E na próxima vez que entramos em contato com o inimigo, isto é, o patógeno, essa defesa acontece rapidamente e o nosso sistema imune prontamente o paralisa. Cada patógeno tem algo parecido com sua própria impressão digital, ou como um ladrão que sempre utiliza as mesmas roupas. É assim que o nosso sistema imune os reconhece, desde que eles não sofram mutação, como um ladrão que utiliza novas roupas, e pode combatê-los mais rapidamente após o corpo ter adoecido e ter desenvolvido mecanismos de defesa especiais. Os super-heróis do sistema imune têm apenas que retirar seus planos de dentro da gaveta para que a disseminação do patógeno em nosso corpo seja prevenida. Outro jeito muito inteligente de adquirir imunidade é por meio da vacinação. Nos dias atuais, podemos vacinar contra diversas doenças infecciosas, algumas das quais já mataram muitos pacientes no passado ou tiveram cursos prolongados com danos permanentes. É assim que garantimos que pessoas que são grupo de risco para doenças infecciosas, por exemplo, aquelas que possuem um sistema imune debilitado devido a outras doenças, ou gestantes ou recém-nascidos, se tornem protegidas. Existe vacinação ativa e passiva. Com a vacinação ativa, nós ministramos patógenos atenuados ou apenas partes de um patógeno que tornam as pessoas doentes. Nosso sistema imune encontra sua própria maneira de se defender do intruso. Com a vacinação passiva, nós basicamente copiamos os mecanismos de defesa, ou seja, estimulamos os mecanismos de defesa com a vacinação. Você provavelmente já foi vacinado na infância ou levou seus filhos para serem vacinados quando crianças. A agulhada é um pouco desagradável, mas você estará protegido contra alguns patógenos perigosos. Agora, iremos falar sobre imunidade de rebanho. Como a própria palavra sugere, imunidade de rebanho não se refere ao indivíduo, mas ao rebanho como um todo, isto é, toda a sociedade, por exemplo, toda a Alemanha. Podemos dizer que existe imunidade de rebanho quando uma doença infecciosa não consegue disseminar muito. Imunidade de rebanho significa que tantas pessoas dentro da sociedade são imunes porque ou foram vacinadas ou infectadas. Assim, o patógeno não encontra mais pessoas para infectar e torná-las doentes. Isso significa que o patógeno dissemina em velocidade muito baixa. Mas é claro, também depende do quão contagioso é o patógeno e de quantas pessoas na sociedade são imunes. Veja o sarampo, por exemplo. O sarampo é muito contagioso. Em média, uma pessoa com sarampo infecta outras 20 pessoas. Se as pessoas não estão nem vacinadas, nem imunes, elas ficarão doentes e, teoricamente, podem infectar mais 20 indivíduos. Quando muitas pessoas se tornam doentes, ainda podem existir algumas dentre elas que possuem um sistema imune deficiente, por exemplo, neonatos ou pessoas com doenças nas quais o sistema imune é comprometido devido ao uso de drogas ou medicamentos. Assim, o sistema imune não funciona como deveria. Ainda podem existir pessoas que simplesmente apresentam alguma doença que possui evolução desfavorável. Mas nós podemos ser vacinados contra o sarampo. Se fizermos isto, somos poupados da doença, dificultamos o seu curso e protegemos os recém-nascidos e os doentes crônicos.
Desta forma, se 19 dessas 20 pessoas com potencial de serem infectadas por um único indivíduo que está com sarampo estão vacinadas, a pessoa doente tem a capacidade de infectar apenas um único indivíduo. Nessa situação, a infecção dificilmente disseminará e teremos a imunidade de rebanho. Mas se apenas 5 das 20 pessoas forem vacinadas e nem todos os outros que adquiriram sarampo estiverem imunes, não existirá imunidade de rebanho. Neste novo cenário, a infecção pode disseminar de forma extremamente rápida e incontrolável. Vamos retornar ao coronavírus. No caso da doença que é causada pelo atual coronavírus, isto é, Covid-19, assume-se que, após a infecção, quando já se é imune, não adoecemos novamente. Entretanto, o nosso sistema imune ainda nem conhece o vírus, porque apenas recentemente ele migrou de animais para humanos. E nós, humanos, podemos ainda nem ter desenvolvido imunidade. Por enquanto, é claro que muitas pessoas em todo o mundo já adquiriram o vírus, e em alguns casos já se recuperaram e estão realmente imunes. Além do mais, pelo fato do vírus ser novo aos pesquisadores, ainda existem poucas opções de vacina. Desenvolver esse tipo de vacina é um pouco complicado. Porém, vários laboratórios estão atualmente trabalhando em velocidade máxima e alguns deles já obtiveram sucesso com o desenvolvimento da vacina. Quando a pandemia da Covid-19 surgiu, foi possível observar que uma pessoa doente infectava cerca de outras 3 pessoas, sem a adoção de nenhuma medida de controle. A imunidade de rebanho também é determinante aqui, onde uma pessoa doente poderia infectar apenas outra pessoa. Isto é, quando 2/3 da sociedade estariam imunes. Temos um grande número de casos agora. Desde que as escolas e os jardins de infância foram fechados e o contato social foi severamente restringido, o número de pessoas infectadas por uma pessoa doente na Alemanha reduziu significativamente. Neste momento, uma pessoa contaminada infecta apenas uma em média. Mas isso está ocorrendo porque todos nós estamos em casa, e não devido à imunidade de rebanho. Nós devemos esperar um pouco mais, por bem ou por mal, até que 2/3 da população esteja imune ou até todos receberem a vacina. Você deve ter percebido que este assunto é um pouco complicado, e o problema com esses modelos baseados em cálculos é que, usualmente na vida real, existem muitos fatores que influenciam em praticamente tudo, e que nós, às vezes, não interpretamos isto com antecedência. Portanto, muitos fatores que possuem um importante papel não estão claros para nós. É como se você estivesse imaginando uma flor que seria pintada e que você já tinha uma boa ideia de como fazê-la. Mas quando você começa a pintar, ela apresenta-se completamente diferente. Talvez porque de repente você foi distraído pelo seu irmão, ou você não possuía o lápis mais adequado, ou ainda você não sabia como a flor que você iria pintar realmente se parece. Era isso que havíamos proposto a respeito desse complexo tema que é a imunidade de rebanho. Espero que todos esses assuntos tenham se tornado mais compreensivos. Até logo e vejo você em breve.